Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e a aula de hoje é sobre a unificação da Itália e da Alemanha. No século XIX, a maior parte dos territórios europeus já eram Estados-nações, ou seja, países unificados. Itália e Alemanha, porém, não tinham seu território unificado, o que prejudicava os interesses econômicos da burguesia dessas regiões. Depois do Congresso de Viena de 1815, a Itália foi dividida em vários reinos, ducados e estados pontifícios, ou seja, que pertenciam à Igreja Católica. A Alemanha, por sua vez, foi dividida em 39 estados, a Confederação Germânica. O poder era disputado entre os católicos da Áustria e os protestantes da Prússia. Uma série de guerras, cada uma à sua maneira, acabou levando estas duas regiões à unificação e à criação de estados fortes e centralizados. A unificação da Itália foi um processo de união entre vários reinos que compunham a Península Itálica após a expulsão dos austríacos. Ocorreu na segunda metade do século XIX e terminou em 1871. Com isso, os reinos passaram a formar um só país, o Reino da Itália, sob o reinado de Vítor Manuel II. O processo tardio resultou no atraso do desenvolvimento industrial italiano e na corrida para a ocupação de territórios na África. A Península Italiana era formada por diferentes reinos, ducados, repúblicas e principados muito diferentes entre si. Ao norte, parte do território estava ocupado pelos austríacos. Cada um tinha sua própria moeda e sistema de pesos e medidas. Até mesmo o idioma era diferente em cada uma dessas regiões. A Itália era predominantemente agrária e somente o reino de Piemonte e Sardenha começava a ter indústrias e, assim, uma burguesia influente. Com o liberalismo trazido pela Revolução Francesa, os movimentos nacionalistas italianos lutavam pela unificação política do país. Contudo, com as derrotas sofridas na Revolução de 1848, o sonho de formar um só país parecia enterrado. Mas a partir do ano de 1850, a luta se reacende com o Ressurgimento, ou também conhecido como Risorgimento, dos movimentos pela unidade nacional. O coordenador do movimento pela unidade nacional era Camilo Benso, conde de Cavour, que estava à frente do Risorgimento. Cavour era o primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha, única região que adotava a monarquia constitucional como regime de governo. Deste reino partiu a liderança política que faria a unificação dos demais países e reinos da Península Itálica, e lideraria a expulsão dos austríacos e posteriormente combateria os franceses. Em 1858, o reino de Piemonte e Sardenha assina com a França um acordo contra o Império Austríaco. Neste momento, destacou-se a liderança de Cavour. Um ano mais tarde, começa a Primeira Guerra da Independência contra a Áustria. Com o apoio militar da França, a guerra contra a Áustria terminou com as batalhas de Mangueta e Solferino. A França retirou-se da guerra depois que a Prússia ameaçou impor uma intervenção militar e o reino de Piemonte e Sardenha foi obrigado a assinar o Tratado de Zurique em 1859. Nesse tratado ficou estipulado que a Áustria permanecia com a Veneza, mas cedia a Lombardia ao reino da Piemonte e Sardenha. O tratado previa ainda que os franceses ficariam com os territórios de Nice e Saboia. Uma guerra paralela movida por Giuseppe Garibaldi, esposo de Anita Garibaldi, resultou na conquista dos ducados da Toscana, Parma e Módena, além de România. Giuseppe Garibaldi foi um militar e guerrilheiro italiano. Participou do movimento nacionalista chamado Jovem Itália, que pretendia a unificação de toda a península sob a forma de uma república. Exilado no Brasil, participou da Guerra dos Farrapos e lutou na guerra entre a Argentina e o Uruguai. De volta para a Itália, participou de várias lutas pela independência italiana. Os territórios foram incorporados pelo reino de Piemonte e Sardenha após a realização de um plebiscito em 1860. Surgia assim o reino da Alta Itália. Também em 1860, Nápoles foi conquistada após o ataque de Garibaldi ao reino das Duas Sicílias. Os estados pontifícios foram estabelecidos na mesma época e o movimento resultou na ligação entre parte sul e norte da Itália. Em 1861 foi criado o Reino da Itália. Faltava, contudo, anexar Veneza, ainda ocupada pelos austríacos, e Roma, onde o imperador Napoleão III mantinha tropas para a proteção do Papa Pio IX. Se antes a França foi aliada da unificação, agora era contrária ao movimento por temer o surgimento de uma nova potência entre suas fronteiras.
Um movimento paralelo traçado pela Prússia tentava promover a unificação alemã, a qual a França também era contrária e, para tanto, contava com o apoio da Áustria. As disputas culminaram na assinatura do Pacto Ítalo-Prussiano em 1877 e começava assim a Guerra Austro-Prussiana. Aliado da Prússia, a Itália recebeu Veneza, mas foi obrigada a ceder Tirol, Trentino e Istria para o Império Austríaco. Somente em 1870, quando explodiu a Guerra Franco-Prussiana, o exército italiano pôde entrar em Roma devido à derrota dos franceses naquela guerra. Ao fim do processo, a Itália unificada adotou o regime de monarquia parlamentarista. Quando Roma foi anexada em 1870, o Papa Pio IX declarou-se prisioneiro na cidade do Vaticano e recusou o reconhecimento dessa unificação. Em 1874, o pontífice proibiu aos católicos de participarem da eleição que votaria no novo parlamento. Esse desencontro entre o governo italiano e o Vaticano foi denominado de a Questão Romana. O problema perdurou até 1920 e foi solucionado com a assinatura do Tratado de Latrão durante o governo de Benito Mussolini. Pelo tratado, o governo indenizaria a Igreja Católica pela perda de Roma e lhe concedia soberania sobre a Praça de São Pedro e reconhecia o Estado do Vaticano como uma nova nação cujo chefe de Estado era o Papa. Por sua parte, o pontífice reconhecia a Itália e seu governo como um Estado independente. A unificação da Itália fez surgir um Estado unido territorialmente sob a monarquia constitucional. Dessa maneira, o país iniciou sua expansão territorial para a África. Esta atitude desequilibrava os interesses das potências já constituídas como a Alemanha e França e levaria à Primeira Guerra Mundial. A unificação alemã ocorreu sob a resistência das nações europeias que temiam a formação de uma grande potência com poderes para ditar a economia europeia. O processo ocorreu entre 1828 e 1888, após 3 guerras e uma política de alianças que culminou com a Primeira Guerra Mundial. Em 1828, o que seria a futura Alemanha era uma formação de 39 estados que formavam a Confederação Germânica, sob o domínio da Áustria. Para essa, era conveniente manter a fragmentação política germânica porque isso retardava o desenvolvimento econômico, ainda predominantemente rural. O cenário começou a mudar em 1830, quando é criada a União Aduaneira dos Estados Alemães, o Zollverein, sob a liderança da Prússia. O Zollverein permitiu a expansão industrial e excluiu a Áustria, que se manteve contrária à unidade nacional. A unificação alemã tem como principal indutor o fortalecimento do exército, que passou a ser modernizado pela liderança do general von Moltke. As forças alemãs são beneficiadas então pela união da alta burguesia e da aristocracia da Prússia, que controlavam o exército. A aristocracia prussiana é denominada de Junker, e a partir de 1862 nomeiam Otto von Bismarck chanceler da Prússia, cuja marca era a defesa do armamento e da guerra para chegar à unidade nacional. Otto von Bismarck, militar e político prussiano, nasceu em 1815. Bismarck unificou os estados alemães e construiu os alicerces do Segundo Império Alemão, que durou de 1871 a 1918. Ele ficou conhecido como o Chanceler de Ferro, devido sua política implacável contra seus adversários. É dele que vem uma famosa frase que é: a unificação alemã só será alcançada através de ferro e sangue. Por seus serviços prestados ao Reino da Prússia e ao Império Alemão, Otto von Bismarck foi agraciado com títulos nobiliárquicos de conde, príncipe e duque. Durante o reinado de William I, Bismarck gozava de toda a confiança do monarca. No entanto, após o falecimento deste e a ascensão do seu herdeiro, William II, em 1888, as políticas de Bismarck entraram em choque com o novo soberano. O chanceler é forçado a se demitir em 1890 e se recolhe em sua propriedade rural. Ali escreveria suas memórias, pensamentos e reminiscências, que seriam publicadas após seu falecimento em 1898. Em 1864, a Guerra dos Ducados foi a primeira batalha a iniciar o processo de unificação alemã. As tropas germânicas se uniram contra a Dinamarca, que desde 1815 administrava os ducados de Schleswig-Holstein, por decisão do Congresso de Viena. Em 1863, a Dinamarca anexou os territórios mesmo que habitados por população alemã, e Bismarck, com o apoio da Áustria, conseguiu reaver os ducados para a Alemanha.
Embora aliado da Áustria, o chanceler alemão usou de uma política preventiva para evitar compensações territoriais e costurou uma aliança com a França e a Itália. Já a Guerra Austro-Prussiana também ficou conhecida como a Guerra das Sete Semanas e ocorreu em 1866 e teve a Alemanha como vencedora. Entre as consequências do conflito esteve a assinatura do Tratado de Praga e a dissolução da Confederação Germânica. Os germânicos tentaram anexar os estados alemães do sul, mas o imperador francês Napoleão III se opôs e ameaçou atacar a Prússia, e deixou claro o temor em ver a Alemanha como a maior potência europeia. A Guerra Franco-Prussiana foi então um conflito deflagrado em 1870, porque um ano antes Napoleão III vetou a candidatura do príncipe Leopoldo de Hohenzollern ao trono espanhol. A Prússia declarou guerra à França e venceu. Como resultado, foi assinado o Tratado de Frankfurt, que permitiu à Alemanha anexar as províncias da Alsácia-Lorena, ricas em jazidas de ferro e carvão. A França também teve que pagar uma pesada indenização de guerra e ainda a Alemanha anexou os estados do sul, iniciando então o Segundo Reich. O Primeiro Reich é definido como o período do Sacro Império Romano Germânico, iniciado na Idade Média. Já o Terceiro Reich é marcado com a ascensão de Adolf Hitler no poder um século depois. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.